dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, toda quinta-feira à noite. Nós temos o nosso MBCVcast, onde nós sempre trazemos um convidado que possa transmitir a nós experiências, vivências, testemunho, direções para a vida, enfim, né? Um tempo onde você pode usar para instruir-se e, por que não, também aproveitar esse momento e passar para outras pessoas que também têm interesse, mas não conhecem nosso canal, né, para que elas também possam ser edificadas. E eu converso nesta noite com Fabiana Pons. Fabiana ela tem uma profissão e um trabalho maravilhoso, né? Ela trabalha com Libras, ela tem formação nessa área de educação especial com surdos, ela é psicopedagoga e muito mais coisa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre Libras, sobre essa língua, porque Libras é uma língua. Seja bem-vinda, Fabiana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse programa. O que nós podemos falar de Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. O que significa isso? É uma língua, né, oficial no Brasil. E esta é a minha formação, né? Eu me formei em educação especial. Na época, para escolher Libras, escolher surdos, foi um pouco difícil, porque teria duas linhas. Eu poderia escolher educação especial para deficiência mental, na época era assim a nomenclatura, ou deficientes da audiocomunicação, isso há 20 anos, né? Mas eu ia te perguntar assim, o que te levou a escolher isso? Essa é uma pergunta que todos fazem. Dizer assim, mas tu tem alguém na família, né? Tu tem... Geralmente, não. Quando eu morava, né, eu sou nascida e criada em São Vicente do Sul, né, me formei na Federal de Santa Maria. Quando eu fui embora para Santa Maria para estudar e escolher... Tu é daqui, de Novo Hamburgo? Não, eu sou de lá, de São Vicente do Sul. Tá, moro aqui em Novo Hamburgo há 21 anos. Tá. Mas vim para trabalhar, né, porque, na verdade, lá não tinha campo de trabalho nessa área, na época, em 2004, quando eu vim para cá. Então, o que fez com que eu escolhesse essa profissão? Que na época que eu morava em São Vicente, eu participei da diretoria da APAI lá. Tá. Isso. E daí, participando da diretoria da APAI lá, eu tive a proximidade com as pessoas com deficiência. E isso me chamou muito a atenção. E acho que contribuiu muito para que eu fizesse essa escolha, né? Na hora de escolher a graduação, pensei, bom, por que não, né? Daí vai ser uma maneira que eu tenho de me profissionalizar e me capacitar para estar mais perto das pessoas que precisam, né? Das pessoas especiais. E tu então tem dados estatísticos disso aqui do Rio Grande do Sul, principalmente nessa questão da comunidade surda? Sim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos aproximadamente 67 mil surdos. Tá? Só no Rio Grande do Sul. Isso no geral, contando crianças, adultos e idosos, né? Mais ou menos esse número, tá? Esses dados são ainda do ano passado, tá? Eu agora, atuais mesmo, eu já não tenho o acesso porque eu não andei pesquisando. Mas pro ano passado, ali por novembro, dezembro, era mais ou menos isso que a gente tinha. Então, a gente tem bastante, né? Pessoas deficientes. Deficiência auditiva e surdos tem uma diferença, né? Qual que é a diferença? A deficiência auditiva é aquela que tu pode usar um aparelho auditivo, né? E aí, usando esse aparelho auditivo, de acordo com o grau de deficiência, com o grau de escuta, tu consegue ampliar a tua audição. Mas a surdez em si é aquela que é uma surdez profunda, que daí não ouve nada. Não pode. Aí não tem nem como usar um aparelho, né? Mas a maioria dos surdos, eles, deficientes ou não, eles optam por não usar o aparelho. Porque o aparelho, ele é muito incômodo e difícil de adaptação. Então, eles optam por usar a Libras, que é a língua brasileira de sinais, né? E fazer essa comunicação através dela. O problema maior é a falta de acessibilidade a essa língua, né?
que hoje nós tu encontramos. é professora da Fevale? Na verdade, agora não mais. Mas até era, o ano né? passado, sim, eu estava como intérprete na Fevale. Como intérprete. Eu sou professora concursada em Gravataí, numa escola de surdos lá em Gravataí. Né? Uma escola especial. A procura para fazer o curso, porque eu acho que a procura também hoje, mesmo a gente estando nesse tempo que a gente está, não é tão grande assim. Não. Esse é o maior dos nossos empecilhos, né? Porque as barreiras que a gente encontra, que a gente sempre tenta incentivar as pessoas a procurar se capacitar, a procurar aprender essa língua, porque é como se fosse uma língua, como se fosse um inglês, um espanhol, uma língua, qualquer outra língua, né? E é uma língua muito especial porque a gente pode encontrar um surdo em qualquer lugar, num banco, numa parada de ônibus, e aí não saber encontrar uma barreira, tu não sabe dizer um oi, tu não sabe dizer um bom dia, né? E talvez essa pessoa esteja precisando de auxílio, e aí tu não tem uma noção de como auxiliar essa pessoa. As pessoas muito confundem, mas eu escrevo, e ele entende o que eu tô escrevendo. Mas não é bem assim. Não? Não, porque assim, ó, o português é a nossa língua. E a Libras, para nós ouvintes, é a segunda língua. Pro surdo, a Libras é a primeira língua e o português é a segunda. Seria como se para nós, a nossa segunda língua fosse o inglês. Sim. E a gente não domina o inglês, né? Então, tipo, eu vou escrever pro surdo ali uma frase de alguma coisa que eu preciso. E ele muitas vezes diz que tá entendendo e não tá entendendo. Porque a dificuldade do surdo é na conjugação de verbos, nas preposições. As frases, ela é uma estrutura totalmente diferente. A estrutura da Libras com a estrutura do nosso português. Então é diferente porque muitas vezes tu pensa que o surdo... Enfim, o surdo entende o verbo... Vamos fazer um verbo bem simples. Comendo, tá? Para nós, comendo, ou... trazido, por exemplo, são verbos no gerúndio e no particípio. E aí ele não elenca isso, que isso é o verbo trazer e o outro é o verbo comer. E aí se tu escrever assim, eu comer casa, ou quer dizer, eu ir comer casa, então eu vou comer em casa, né? Agora, eu estou comendo em casa, daí já tem uma dificuldade da interpretação. Então, nem todos, tá? Tem alguns surdos que fazem graduação, que fazem mestrado, que fazem pós. Esses têm mais facilidade. Mas aqueles que param no meio do caminho é mais complicado. No caso, tu era intérprete na Fevale porque haviam alunos que eram surdos. Na graduação. Isso, fazendo curso de sistemas de informação. Esse ano, os 2 últimos anos ali, eu estava no curso de sistemas de informação. Que era um surdo que estava ali fazendo há uns 6 anos já a graduação e se formou, inclusive, final do ano passado. E aí também tínhamos a acessibilidade aos vídeos, né, as aulas EAD, que daí nós fazíamos, então, a interpretação dos vídeos, né, para que chegasse até os surdos que faziam aula EAD. Isso. E aí, há anos atrás, lá em 2006, que eu trabalhei na Fevale de novo, 2006 a 2009, eram surdos que faziam outros cursos, então sempre teve 2, 3 surdos e a Fevale então chama os intérpretes. Isso é obrigatório ou é a Fevale que faz? Não, é por lei, né? É por lei, nós temos lei, agora não vou te dizer qual é o número da lei, mas tem a lei que obriga a todas as instituições públicas e privadas terem um intérprete à disposição, né? E hoje isso não se cumpre. Algumas instituições cumprem, outras não, né? Então, por isso, a ausência de surdos no ensino... No ensino superior. Geralmente, eles vão até o ensino fundamental e não chegam nem ao ensino médio, né? Então, isso também é muito difícil para eles. E eu vejo devido à comunicação. Às vezes eu vejo... São 2 coisas que eu quero perguntar. Que se existe também, dentro da lei, um período X que tu tem que descansar. Porque às vezes eu vejo, quando você está fazendo, que vem você, vai sai, vem outro e sai. Como é que funciona isso? Na questão da profissão intérprete, né? Hoje está sendo regulamentada muitas coisas, né? Até então a gente interpretava
uma manhã inteira, uma tarde inteira, e 40 horas por semana. Porque os braços devem... Sim. Aí hoje já estão regulamentando que a gente não pode ultrapassar 30 horas semanais, né? E quando são eventos públicos, assim, que são mais de 2 horas, ou até mais de 1 hora, na verdade, a gente não deve fazer só. A gente tem que ter um outro para intercalar. Então, geralmente, a gente tem uma dupla. E aí a gente faz de 20 em 20 minutos ou de 15 em 15 e combina com a dupla. E faz essa troca devido ao cansaço, né? Porque eu sou cheia de nódulos aqui, eu tenho nos tendões aqui, a gente acaba... E isso, a gente não tem salubridade, a gente não tem nada. E é uma profissão nova, né? Na verdade. Qual seria o nome, então, dessa profissão? É intérprete de Libras. Intérprete de Libras, sim. E é uma interpretação simultânea, né, que a gente faz. No caso, tá lá o palestrante dando o seu curso e o intérprete tá ali fazendo a interpretação. E tu é muito chamada para isso? Bastante. Agora, inclusive, como eu tô com um trabalho fixo, que eu não tenho muitos horários disponíveis, eu tenho um grupo de amigos que a gente fez e criou uma empresa. Então, geralmente, quando me chamam, eu terceirizo. Eu peço para eles irem. Então, a gente está fazendo Sim. Mas tem bastante demanda agora, de uns tempos para cá. Bastante demanda. Empresas. Parece que há uma conscientização nacional sobre isso, né? E as pessoas hoje, elas estão já buscando para os seus eventos. Ainda tem muita falta, tá? A gente pensa que a barreira da acessibilidade, a comunicação é complicada devido à questão de que para eventos o pessoal chama, né? Geralmente quando é eventos da educação, né? Mas quando é... corporativo? Não. É muito difícil. Muitas empresas, elas têm surdo na sua linha de trabalho lá, porque tem uma porcentagem que precisa, né? A porcentagem lá de 3 a 5% que tu precisa ter alguém com necessidade especial. E por lei eles precisam ter. Daí eles optam por ter um surdo, porque o surdo para eles é mais fácil. O surdo não tem problema cognitivo. O surdo só tem problema de audição, né? Então o trabalho dele vai fluir tranquilamente. Enquanto que os cadeirantes não pode. Às vezes tem problema, né? Algum problema mental, algum problema cognitivo. É mais difícil, principalmente na área do administrativo, né? Só que daí o que acontece? Eles não chamam o intérprete para acompanhar. E aí tem as reuniões, tem aquela questão toda de adaptação, né? De início ali, e aí? Como é que faz? Então, algumas empresas, que eu não vou citar nomes aqui, mas algumas empresas aqui da região priorizam isso, chamam, tem intérpretes até disponíveis dentro da empresa, mas são muito poucas. Mas o que me refiro muito também, que eu sou muito chamada e agora eu tenho terceirizado, é a questão de surdos para ir a médico, surdos para ir no banco, surdos para ir a hospitais. Como é que eles vão dizer o que eles estão sentindo? Psicólogo. Meu Deus. Tá. Polícia, né? Delegacia de polícia. Eu tava na Fevalha ano passado, um agente da polícia, aqui da Civil, me ligou, pedindo se eu podia ir lá para ajudar, que tinham prendido uma pessoa surda, e eles precisavam ouvir o depoimento e não tinha como. Meu Deus. Então, é uma situação bem complicada, e por isso tem a lei que não é... Né? E é difícil mesmo de a gente querer cobrar também uma coisa de ter um intérprete à disposição em cada lugar, né? É complicado. Claro. Mas pelo menos que tivesse uma central de Libras, que é o que eu sempre pensei e idealizo, ainda vai ser um sonho futuro, que esses intérpretes estejam 2 ou 3 disponíveis 24 horas por dia, de sobreaviso. Porque daí tem um plantão lá, houve um acidente, como é que vai ser, né? Então tem essa questão da comunicação, me preocupa muito. Trabalhando dentro da escola de surdos, a gente percebe, inclusive dentro das famílias. As famílias não aderem à língua do próprio filho. E daí começa por aí. Né? Mas, não sei se é a tua área, não sei se tu pode responder isso, né? Vamos ver. Mas, por exemplo, assim, ó, quando uma criança nasce surda, a mãe já vai saber disso lá no hospital ou não? Agora tem o teste da orelhinha. Tem. Antigamente não tinha, tá? Antigamente era só o teste do pezinho e
Era isso. Agora tem o teste da orelhinha que eles fazem ainda dentro do hospital. Claro, alguns hospitais não fazem, né? Tem que ser cobrado. Então, o que muitas vezes acontecia era que a criança saía do hospital sem esse teste e as pessoas, né, a família só ia descobrir que essa criança era surda lá pelo seu 1 aninho, 2 aninhos. Sim, quando começava a chamar que a criança, e ela não respondia. Batia uma porta muito forte, a criança, pra ela tanto fazia. Ou, né? Porque o balbucio, essa questão toda, tudo acontece normalmente. A criança só não ouve. Aí também tem aquela questão da confusão. Ah, é surdo-mudo. Não é surdo-mudo. Tem diferença. O surdo é surdo, o mudo é mudo. Tá, mas se eu não ouço, como é que eu vou aprender a falar? Sim, mas daí a fala não tem a ver com a mudez. A fala tem a ver com a questão do aprender a falar, do ouvir. Tipo, por exemplo, eu emito som. Eu grito, eu choro e eu balbucio. Eu sou surda, mas eu emito som. Aí, então eu tenho som, eu tenho cordas vocais e então eu não sou muda. Tá. E daí, se eu só... É que antigamente atrelavam, como tu mesmo falou agora, atrelavam a questão de não pronunciar palavras, a questão de ser mudo. Ah, não ouvi, não pronuncia palavra, então é mudo. Mas ele emite som. Se ele emite som, a mudez tem a ver com som, né? Então não é mudo, é surdo. Então a gente se refere ao surdo, o surdo, e não surdo-mudo, né? E muitas vezes as pessoas, um mudinho, ou, né? Não, ele é surdo. É o surdo. E os surdos, eles acabam se ofendendo, né? Sim. Se tu chama de surdo-mudo, né? Claro. Não, eu não sou. Não sou mudo, eu sou só surdo. Né? Então... E quando tu te comunica, eles são claros nisso. Sim. E geralmente eu dou cursos de Libras também, né? Inclusive aqui na igreja, no Ministério Batista, eu já ministrei alguns cursos. E eu sempre, a primeira coisa que eu comento, né? Eu dou um pouco da parte teórica e sempre digo, pessoal, por favor, vocês não saiam daqui me dizendo surdo-mudo. Tá? Saibam que é só surdo, né? Já para evitar, porque isso tá se construindo, né? Isso é uma coisa nova, entre aspas, nova, né? É nova, velha, mas já é nova. É velha, mas é nova na busca por ter solução para eles também. Né? Isso aí. Então... E tu tem dados, assim, de quantos intérpretes de Libras a gente tem à disposição no Rio Grande do Sul, já que a gente tem uma população de 67 mil pessoas? Não tenho. Eu faço parte de alguns grupos, né, no WhatsApp de intérpretes, que até inclusive tem um que é nacional, tem gente lá de Tocantins, lá de Manaus, lá de Brasília, vários lugares, mas eu não tenho te dizer assim um dado correto e certo. Sei que nesses grupos que a gente faz trocas, muitas trocas, às vezes a gente tem dúvidas de sinais, né, e pergunta ali, o pessoal fala que tem muita falta, a gente precisa muito de intérprete. E a gente está sempre dizendo, faça um curso, se aprimorem, isso vai ser a profissão do futuro. Os surdos precisam se inteirar, precisam sair de casa, precisam aprender, precisam ser instruídos, a gente precisa estar nos lugares para auxiliar, né? Então, casamentos, hein? Como é que funciona daí? É normal? Eu inclusive fui chamada semana passada para fazer uma união estável. E aí eu conversei com um amigo, na verdade, a gente acaba sendo amiga, né? E eu disse para ele, tá, mas tu já foi ver a questão da documentação, não é só chegar lá e casar, né? Ah, mas precisa? Eu digo sim, a menina nem é daqui do estado, tem que conseguir uma certidão. Nossa, então, isso tudo, né, a gente tem que estar... a gente vê pequenos detalhes que a gente não percebe, né, e que precisa. Claro, eles não têm o acesso. Não, né? não tem. Eu vejo que, às vezes, quando tu tá fazendo a interpretação, tu também fala com a boca, e isso também é normal? Sim. Antigamente, logo que eu me formei, lá em 2005, no curso de Libras, a gente tinha que não falar nada, não expressar nada. Só que com o decorrer da profissão e né, do desenvolvimento, a gente percebeu que não. A gente tem que ter uma expressão. A expressão facial e corporal, ela fala muito, né? E quando a gente oraliza, é porque a gente tem muitos surdos ainda que não têm o conhecimento da língua, da Libras. Uns surdos mais velhos, geralmente. Sim. E aí eles são oralizados. Então, se tu oraliza, eles pelo menos facilita o entendimento. Então, às vezes a gente oraliza, não é sempre. Mas as expressões, elas são, sim, muito importantes. Sim. Porque não tem como tu fazer um sinal de triste
Claro. rindo, né? Tu tem que fazer um sinal de triste. Então a gente tem que Na verdade, a função ela é bem clara. Interpretação. Em todas as áreas, maneiras, né? De todas as áreas. É bem assim. E a gente tem daí, o nosso tempo voou, meu Deus. Mas assim, ó, pra gente encerrar então, e quando a pessoa se torna, assim, que tem aquele problema da surdez de velhice, né? É mais fácil, né? Eu vou te contar que quando a pessoa perde a audição por ser idoso, pela idade, eles optam por usar o aparelho e eles não querem usar Libras. A Libras, não. Não. Eles optam por usar o aparelho. Só que a adaptação, como eu falei antes ali, a adaptação do aparelho, ela não é do dia pra noite, né? O ruído né, fica mais fino, mais estridente. E aumentado. Aí, isso aí. Daí, tipo, usa o aparelho e aquilo... Por isso que o surdo opta por não usar. Porque aquilo entra na cabeça, uma freada de ônibus, uma arrastada de cadeira, muito barulho, e eles têm muita dor de cabeça frequente. Então, geralmente, eles não usam. E o idoso, ele acaba usando muito pouco o aparelho também. Devido à questão da adaptação. Porque não é uma coisa simples, vou lá, boto o aparelho e tá tudo pronto. Né? Tem todo eles têm que graduar de acordo com a falta auditiva. Tipo, eu não ouço nessa orelha 20%. Nessa eu ouço 10%, então eu vou ter que graduar de acordo, e tem que ter toda uma regulagem ali, sabe, no aparelho, para que as coisas fiquem coordenadas, senão é bem chatinho, assim. E o idoso geralmente não quer aprender Libras. Seria tão mais fácil se aprendesse, né? Claro. Né? Mas é que dentro da própria família do surdo já é uma dificuldade do familiar querer aprender a própria língua do seu próprio filho. Isso aí, eu não sei, né? Deveria ter, assim, uma facilitação. Se a pessoa tem um surdo, teria que ser meio que, não obrigatório, que é uma palavra muito mais, tinha que ser obrigação. Da família. Geralmente na escola, por exemplo, a qual eu trabalhava, a gente instruía, tinha a educação infantil, estimulação precoce. Aí quando chegava a criança lá com 2, 3 anos, surda, coisa mais querida, com aquelas mãozinhas fazendo assim, e a gente ensinando Libras, e a gente fornecia e oferecia para o familiar o curso de Libras gratuito na escola, para que ele também conseguisse se comunicar com o seu filho, né? E acontecia, muitos participavam, tem pais participativos, mas aqueles que nunca prestigiaram, nunca quiseram, nunca tiveram interesse. E aí vem o caso, chega a criança lá na adolescência e está em casa, precisa conversar sobre vários assuntos, drogas, sexo, tudo, né? E aí, cadê a comunicação do seu familiar? E aí a criança surta, quebra tudo dentro de casa, e aí o que acontece? Levam no psiquiatra, no psicólogo, internam a criança, dopam a criança. Meu Deus. Por quê? Pura falta de comunicação. E isso a gente passou por muito dentro da escola, assim, eu vivenciei muito isso, né? E de alunos, bons alunos, com seus 15, 16 anos, e de depois não irem mais, não tá indo na aula, o que aconteceu? Tá internado. Por quê? Porque surtou, quebrou tudo e o que acontece? Falta de comunicação. Porque na escola a gente conversava normalmente, uma criança maravilhosa, um adolescente sem problemas. E a gente conversava sobre tudo, né? Mas aí chegava em casa cadê a comunicação? Então isso eu acho que é uma coisa que a família precisa estar ciente, né? Mas a maior dificuldade é o familiar aceitar que o seu filho é surdo. Que o seu filho tem uma deficiência. Porque não tem como esconder. E aí tem a questão da identidade. A identidade surda ou a identidade ouvinte. Aí muitos familiares resolvem obrigar o filho a usar um aparelho auditivo, ou obrigar o filho a fazer um implante coclear. Obrigar, não, eles fazem, porque daí não é o filho que escolhe. Eles fazem, e é uma cirurgia super invasiva, né, o implante coclear. E aí isso acaba que traumatizando a criança. Funciona? Em muitos casos, nem sempre. Nem sempre. Porque depende do grau, né, da perda auditiva, não funciona. Mas isso é uma esperança do familiar, né. E aí... Então é um assunto assim bem complexo, né? É um assunto bem... Ei, terminou nosso tempo, mas eu quero deixar uma pergunta para o nosso ouvinte. Você está ouvindo?
Você já pensou o seu mundo em silêncio? Uhum. Um mundo em silêncio? E sabendo que as pessoas estão se comunicando e vendo as imagens e você simplesmente não compreendendo nada? Acho que é um grande incentivo, gente, para a gente aprender a linguagem de Libras para pelo menos poder interagir com alguém que precise em algum momento. Muito obrigada, Fábio, por ter vindo aqui e compartilhado. Não é boa notícia saber que tem tanta gente passando necessidade, mas a boa notícia é que alguns ainda se levantam para ajudar essas pessoas. E quando quiser, volta aí para conversar com a gente. Muito obrigada, eu agradeço a todos pela parceria de estarem aí nos ouvindo e espero que daqui para frente a gente consiga, né, cada vez mais quebrar essa barreira da comunicação e estou à disposição. Muito obrigada, pastora, pelo convite. E se você quiser aprender mais sobre isso, como é que faz? Olha, pode entrar em contato comigo pelo Insta, né? Eu tenho ali minhas redes sociais, Fabi_Pons. Só me procura ali, a gente conversa. Nós estaremos também, agora daqui conversando com a Tayla, né? A gente tá pensando em fazer um curso, ministrar um novo curso aqui. Se alguém tiver interesse, entra em contato ali, a gente já vai conversar e passa as informações mais detalhadas. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Passa aí para alguém que você acha que precisa aprender isso aí também, viu?